Dengue, Zika e chikungunya. São doenças muito semelhantes, o próprio vetor é o mesmo, é o Aedes aegypti. Porém, cada uma dessas doenças teve uma forma muito peculiar de marcar o nosso país. Elas têm histórias muito diferentes e a maneira como ela impactou a nossa população também são maneiras diferentes. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre as diferenças da dengue e da zika, visto que a chikungunya a gente conversou no último vídeo. Por que elas são tão semelhantes? Primeiro, todas elas vão causar febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo. Algumas vão dar mais dor nos músculos, no corpo, como a dengue. Outras vão dar mais dor nas articulações, como a chikungunya. Não quer dizer que a dengue não vai dar dor na articulação, também vai dar dor na articulação. A dengue dá dor em tudo, a pessoa fica derrubada. Agora, a chikungunya, como a gente viu, também dá dor muscular, mas comparado à dor na articulação, não, é muito diferente. O que acontece também, a dengue, ela fica aí alguns dias com uma febre altíssima. Pode dar as pintinhas vermelhas, como pode não dar. A zika, por outro lado, 90% a 100% dos casos, ou seja, quase todo mundo que pega a zika vai ficar todo manchado, como se estivesse com sarampo, como se estivesse com rubéola, porque mancha o corpo também. A zika, a febre, é um pouquinho mais baixa, é menos que 38 graus. A gente fala que é subfebril o quadro. Diferente da chikungunya, diferente da dengue, que é uma febre que já chega acima de 38 graus. Outra coisa que a zika tem é que o olho fica muito vermelho, tem uma conjuntivite aí. O sarampo também tem conjuntivite, só que sai pus pelo nariz, sai secreção, aliás. A zika não, o olho fica vermelho, só isso que acontece, o olho fica bem vermelho mesmo. De qualquer maneira, essas doenças então, elas são um grande problema no nosso país. Direto, os postos de saúde, as unidades de pronto atendimento ficam lotadas. Sem falar que a dengue ela é muito perigosa, porque a dengue ela pode se tornar grave, vai depender muito do sistema imune do indivíduo. De repente, ele pode ter uma resposta vascular no corpo dele e começar a sair plasma, ou seja, uma parte do sangue sai e vai para os tecidos. E aí a pessoa, cai o volume de sangue do corpo dela, tem que pôr soro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a dengue. Tem alguns quadros que precisam ficar internados em observação, tomar cuidado para a pessoa não piorar, tá? Sobre a zika, gente, a zika, ninguém dava bola para a zika, até acontecer um episódio aqui no Brasil. Era um quadro que tudo bem, era uma febre forte, porém ela passava forte não. A zika, lembra que a gente falou, é subfebril. Forte é dengue e chikungunya. A zika era um quadro subfebril, menos que 38 graus. Manchava as pessoas, tudo bem, ficava com o olho vermelho, mas o risco de morte não era tão grave assim. Começou a acontecer algo estranho, principalmente no Nordeste brasileiro. E aí eles começaram a dar valor à zika, né, investigar melhor essa doença. Eu quero trazer para vocês aqui vírus Zika no Brasil, a resposta do SUS. Esse livreto aqui, que saiu do Ministério da Saúde, foi de 2017. E eu quero trazer algumas informações que estão contidas nele, que são extremamente interessantes. No começo foi um rumor. Corria no ano de 2015 e a saúde pública estava envolvida com suas questões do dia a dia, que estão inúmeras. Mas o rumor começou a ganhar força e passou a ser a estatística de difícil compreensão. Em outubro daquele ano, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde deixaria a fase de rumor para enfrentar um comunicado enviado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, que havia uma alteração significativa no padrão de bebês nascidos com microcefalia. Naquele mesmo ano, a gente teve uma parceria do SUS com a Organização Mundial de Saúde. Os cientistas, as federais do Brasil inteiro, conseguiram já em novembro isolar o vírus no líquido amniótico. Até então, existia o Zika. O Zika não apareceu do nada.
já sabia que existia o Zika. Porém, foi no Brasil que se fez a associação em que uma mãe com Zika vai dar problema para o feto. Pouco mais de um ano após outubro de 2015, não sabemos por que o vírus Zika teve esse perfil tão cruel no Brasil, diferentes de outros países, mesmo na América Latina. Tal como os personagens do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, essas mulheres enfrentaram as adversidades do sertão, a falta de recurso, as distâncias e estão criando seus filhos. Eu, como nordestino, como filho de Alagoas, tenho orgulho dessas mulheres. O Sistema Único de Saúde ainda está devendo uma resposta a ela. Tenho certeza de que essa resposta virá. É muito interessante que mostra aqui como que foi as pesquisas, como que as universidades federais, públicas brasileiras foram de extrema importância para ajudar o SUS e tentar entender o que estava acontecendo. Por outro lado, a gente tem uma outra parte aqui dos boatos. Os boatos corriam soltos. Começaram a falar que quem estava causando a microcefalia era a tríplice viral, eram as vacinas de cachumba, rubéola que a gente estava conversando. Muitas pessoas começaram a não tomar a vacina. Começou um rumor muito grande que, na verdade, era aquele repelente que passavam nas casas, fumacê, que estava causando isso. O rumor foi tão grande que a gente teve que ir no Rio Grande do Norte foi proibido de passar esse fumacê. Aliás, eu errei, foi no Rio Grande do Sul que chegou a proibir a utilização desse produto. E aqui ele traz o problema dos rumores, eles trazem o problema dos boatos, porque aí você vai ter um gasto muito maior de comunicação social, um gasto maior para o governo, para agora ter que desmentir isso. Imagina, gente, as mazelas de você ter várias crianças que não foram vacinadas por causa de um boato, de um ignorante qualquer que faz aí no WhatsApp e que sai espalhando a quantidade de boatos dessa época. E é muito legal, gente, que esse livro ele mostra como é que quando você utiliza o método científico, quando um país, quando um governo, quando um ministério é técnico, é sério e utiliza o método científico, ele salva. Ele salva. E é muito interessante eles mostrando isso. A união das universidades, a união do SUS, a união com a Organização Mundial de Saúde, um trabalho global, um trabalho nacional. Sério, sério, não é de acho, não é um youtuber que vem aqui e fica falando o que ele acha e fala, não, porque isso aí é culpa das vacinas, isso aí é culpa do fumacê, isso aí não é o que você acha. Você precisa, frente a algo que a gente não entende, precisamos pensar em hipóteses, testar nossas hipóteses, testar de uma maneira séria. E aí ele vai mostrando, gente, aquilo que é importante, aquilo que eu quero passar para vocês nesse canal. Nós não podemos ser desrespeitosos com a ciência. A medicina e a ciência, elas são casadas. A medicina, quando ela não usava o método científico, ela matava, ela causava dor, causava sofrimento. Quando medicina e curandice eram tudo misturado. Existem alguns movimentos que querem trazer esse tal de curandeirismo para a medicina. Gente, a medicina, só a medicina, ela só salva, ela só ajuda as pessoas porque a medicina é técnica e é científica. A medicina usa a técnica, o padrão da ciência. Todo médico, para ser médico de verdade, para ser um bom médico, ele deve ser, antes de tudo, um bom cientista. O que eu quero passar para vocês é que o maior medo da Zika, o maior problema dessa doença é em relação à mulher grávida. Como ainda a gente não tem a solução para essas arboviroses, precisamos tomar muito cuidado e o jeito é, não deixar a água parada, usar repelente. Se você está num lugar aí que está com endemia, tá num lugar que o vizinho pegou dengue, a vizinha pegou dengue, fica esperto com isso. Se na sua região tem muita gente pegando, tá com dengue, tá com zika e tal, usa repelente porque tem um foco ali próximo, ali perto, aliás. Muito obrigada por acompanharem o canal. Não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho e até o próximo vídeo.